Bom dia, pessoal do oitavo ano! Nessa aula de hoje, como vocês estão observando no vídeo, nós iremos tratar um pouquinho sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta três partes fundamentais. Bem, antes de começar a elaborar seu artigo de opinião, você precisa ter em mente que o artigo é de sua opinião, ou seja, não fuja muito deste princípio. E cada ideia colocada por você precisa ser apresentada ao menos mais uma vez durante este artigo. A estrutura desses artigos devem respeitar a seguinte lógica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Planejamento e projeto de texto, rascunho e revisão. É o passo a passo. Em planejamento e projeto de texto, o primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no seu texto. Nessa parte é necessário que o autor, no caso vocês, dê a opinião definida. Rascunho. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa, ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e conclusão. E na revisão, após o texto estar praticamente pronto, resta revisar questões que são de cunho de ordem gramatical, como ortografia, acentuação ou pontuação. Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações previamente projetadas e desenvolvidas nas partes anteriores, ou seja, na introdução e no desenvolvimento. Alguns exemplos de argumentação: de causa, de autoridade e de exemplificação. Argumento de causa. Propõe uma relação com uma causa e consequência em sua argumentação. O argumento de autoridade sempre usa uma fonte ou um estudo confiável para ter uma credibilidade ao que você defende. Já o argumento de exemplificação mostra inúmeras comparações e exemplos para ilustrar o seu argumento. Temos aí os temas mais comuns utilizados nesse assunto: violência, drogas, educação, desigualdade social, racismo, política, bullying, maioridade penal, religião, sustentabilidade, preconceito, adolescência, meio ambiente, água, entre outros. São os temas mais comuns utilizados e pesquisados em artigos de
opinião. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até breve.